Pelo jeito eu estou sendo manipulado a assistir Bleach, mas o mangá e não o anime. Eu finalmente terminei o arco da Sociedade das Almas e agora sim eu posso dar minha opinião sobre o que eu achei de Bleach. Mas não antes de você deixar o like e se inscrever no canal se você for fã de Bleach. Se for possível, por favor, hype esse vídeo. Olá, eu sou o Ralph e assim como eu disse no vídeo anterior sobre Bleach, eu estou assistindo pela primeira vez e tendo minhas próprias impressões, já que eu não sei de quase nada. E assim como no vídeo anterior, eu vou reforçar aqui que eu não quero spoiler. Por favor, não dê spoiler nos comentários. Eu não vou punir vocês por não dar spoiler, só um aviso mesmo, só um pedido, pra não estragar minha experiência. E, enfim, bora começar. No vídeo passado eu já comecei elogiando a dublagem, já falei que a dublagem é boa, que eu tinha gostado. E nessa nova leva aqui de episódios, no caso nesse segundo arco, a dublagem até que tá boa em certo ponto, já que a interpretação tá muito boa. Porém, meus elogios acabam aí, já que ficou extremamente comum um personagem ter 2 ou 3 dubladores nesse arco da Sociedade das Almas. E olha, se fosse um ou outro personagem, ou talvez um figurante, ou um personagem que aparece uma ou duas vezes no anime e nunca mais aparece, eu não teria reclamado nem estaria aqui falando. Mas eles trocaram personagens essenciais, que tipo assim, são secundários, são até personagens classe C, classe B no caso, mas não são personagens que são descartáveis genéricos, que não serviram pra nada. O que eu quero dizer é que são personagens úteis e foram trocados de dubladores. Aquela mulher lá que ajuda eles a entrar na Sociedade das Almas, então. Sabe aquele carinha que é do Esquadrão 4, que ele cura o Ichigo? Então, também trocaram o dublador dele. A própria Orihime foi trocada, cara, a dubladora dela foi trocada. E eu gostava da voz antiga dela, cara, a voz era uma voz que era mais fofa e agora é uma voz mais normal, mais padrão. E tipo, o problema não é nem se a nova escolha pras vozes ser ruim ou boa. O problema é que tem troca e não deveria ter troca, ainda mais assim no começo. E se alguém souber o motivo de tantas trocas, por favor, comente. E enfim, o arco da Sociedade das Almas começa com o Ichigo sendo derrotado de uma forma esmagadora e humilhante. Já que mesmo que por sorte ele tenha derrotado o Renji, um dos tenentes, ele ainda assim perdeu para um comandante, que era o irmão da Rukia. E essa humilhação que ele sofreu fez com que ele percebesse o quão fraco ele é. Daí então ele é salvo e treinado pelo Urahara. E o treino eu acho até que legal, porque durante esse treino a gente vê que o Ichigo tem que se tornar um Hollow. Na verdade eu acho que é o contrário, se não me engano ele tinha que sair antes de se tornar um Hollow, mas ele acaba se tornando um Hollow e só depois saindo. Por sorte ele consegue se controlar e desde então, durante o treinamento, é dito que o Ichigo é diferente. Não sabemos o porquê, mas ele é diferente. E pra não deixar o arco ainda mais enrolado, eu acho que prefiro não mostrar o treinamento dos outros, então eles só apareceram lá depois do treinamento. Tá, eles chegam no outro mundo, passam por alguns desafios e então eles conseguem chegar na Sociedade das Almas. E pode ter certeza que eu pulei alguns eventos, porque esse arco aqui é meio enrolado. Não arrastado, mas enrolado. Talvez pra gente se interessar ou se acostumar mais com outros personagens em tela, sim, mas foi meio enrolado. Mas talvez tenha sido necessário por algum motivo, já que esse arco aqui parece ser mais um arco de apresentação e também de expandir o universo, feito pra expandir o mundo de Bleach mesmo, e também pra explorar camadas. É um arco sim impactante, porém eu acho que o objetivo final era expandir o universo e também explorar algumas camadas e alguns personagens. Não fazer a gente se apegar a todos, mas pelo menos alguns, pra gente saber quais são importantes ou quais não. E nisso a gente já conhece o sistema da Sociedade das Almas, onde tem os tenentes, os comandantes, as divisões e os subordinados. Enfim, a gente vai entendendo o sistema de como que funciona lá em Bleach. Daí então a gente vê o Ichigo e o pessoal fazer uma bagunça lá na Sociedade das Almas. Aí do nada corta pra alguns personagens secundários, tipo os comandantes, por exemplo. E do completo nada aparece o Aizen morto lá no prédio. E é muito engraçada a quebra de expectativas, já que uma cena tá abraçando a mina lá e do nada ele já aparece morto. E isso já impacta demais o mundo de Bleach, já que todo mundo já começou a ficar preocupado com o que poderia ter acontecido, alguns pensaram que fosse uma traição. E isso fez muitos times se dividirem, já que muita gente ficou do lado dos Ryoka, já que pensando na defesa deles, ou tentando interrogar eles pra saber o que aconteceu, enquanto outros já tinham certeza que foram os Ryoka, mas todo mundo tava se acusando, e isso é um fato. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nesse arco aqui, cara, é a forma que algumas coisas são apresentadas. Tipo, algumas coisas são muito bem apresentadas, são muito bem trabalhadas e exploradas, já outras eu acho que nem tanto. Tipo, ainda no começo a gente descobre que a espada do Ichigo na verdade tem um nome, assim como várias outras, então isso é legal, eu achei legal. E inclusive tem uma das cenas mais memoráveis de Bleach, que virou até um meme que eu conheci Bleach por causa desse meme. Você sabe por que eu odeio a chuva? Neste mundo também chove. Se o seu coração perder o equilíbrio, o céu fica nublado. Se o seu coração entristece, chove facilmente. Só que mesmo que, tipo, esses conceitos de Shikai, Bankai sejam algo legal, muito maneiro, a evolução do Ichigo me pareceu quase que forçada. Quase. Porque bora lá, na primeira luta dele, que luta contra aquele cara lá careca, ele tá quase pra morrer e ele simplesmente derrota o cara careca lá. Quase morreu, quase pra perder, eu não me lembro exatamente como é que ele tava, mas fato é que ele tava totalmente desgastado. Aí ok, ele diz que ele percebe os movimentos do cara, que ele consegue entender mais ou menos como que o cara se movimenta, aí sim ele consegue derrotar o cara. Até nada de errado, mas enfim, ele se cura e depois disso ele já vai lutar de novo. Aí ele enfrenta o Renji e quase perde, né? Na hora que ele vai perder, ele consegue despertar lá o poder dele, onde mais uma vez ele consegue se lembrar do treinamento lá com o Urahara, e ele se lembra que ele precisa ter intenção pra matar, se ele quiser vencer. Ele não precisa finalizar, mas ele precisa querer finalizar, ele precisa ter uma intenção
intenção assassina. Só que tá aí o porquê de eu não achar que é forçado, mas quase forçado, como eu disse, quase. Eu não acho que é forçado porque, de fato, o Ichigo tá aprendendo, então é normal ele esquecer de algumas coisas e se lembrar depois. Só que isso pode parecer forçado, porque ele literalmente só aprende isso na hora H. Como que ele não usou isso antes? Como que ele só aprendeu agora e não aprendeu antes, quando ele também passou sufoco? Mas talvez ele não precisasse, já que ele derrotou o cara sem precisar dessa intenção assassina. Então, talvez seja coisa da minha cabeça. Aí, então chega a luta contra o Zaraki Kenpachi, que é um dos comandantes que parecia ser o mais forte, um dos. Já que pra mim, o irmão da Rukia ainda assim sempre pareceu ser mais forte que ele, muito mais forte. Porém, ainda assim, o Zaraki parecia muito mais imponente, tipo, ele causava muito mais impacto quando ele andava. E eu nem falo da pressão espiritual dele ser muito avançada, já que, claro, isso é um dos fatores, mas também a imponência que o personagem tem. Ele literalmente deixa o Ichigo atacar pela primeira vez, dá toda a vantagem pro cara, ainda humilha ele e ridiculariza o Ichigo, cara. Na moral, que humilhação, hein? Só que aí, mais uma vez, no último minuto do segundo tempo, o Ichigo volta mais forte, já que ele fez amizade com a espada. Só que aqui eu achei legal que o Ichigo não saiu vencendo o Zaraki Kenpachi, ele não saiu chegando mais forte que ele. Não, na verdade ele tava mais equiparável ao Zaraki Kenpachi. Ele até saiu na vantagem por um tempo, porém o anime deixa muito claro que eles são equiparáveis, que eles empatam no final. Pelo menos em questão de força, pareceu que eles empataram pra mim. Pelo menos pra mim pareceu isso. Só que ainda assim, de certo modo, o Zaraki foi quem perdeu, já que ele não conseguiu impedir os Ryoka de irem atrás da Rukia, de continuar o plano deles. Bem, então, mais uma vez o Ichigo é curado, ele chega lá na Rukia, e quando ele chega lá, ele vê a Rukia até, mas o irmão da Rukia chega, e mais uma vez o Ichigo não consegue salvar a Rukia, já que ele não é tão forte assim quanto o irmão da Rukia. E lá vamos nós pra ver mais um arco de treinamento do Ichigo. Dessa vez pra aprender o Bankai, já que sem o Bankai ele nunca conseguiria derrotar o irmão da Rukia e conseguir salvar ela. Eu só acho engraçado, cara, que tipo assim, eles tiveram mais de 10 dias pra treinar, eles tiveram mais um tempinho ainda, já que o Urahara conseguiu treinar o Ichigo em menos tempo que isso. Se eles quisessem, eles ainda poderiam demorar mais alguns dias, já que a execução da Rukia ainda estava longe. Eu me pergunto por que eles não ensinaram o Bankai e algumas outras técnicas que o Ichigo aprendeu ao longo do arco. Por que eles não ensinaram logo antes? Porque eles esperaram o Ichigo chegar na Rukia para aí sim eles ensinarem o Ichigo a dominar o Bankai. Mas enfim, né, o anime não desperdiça esse tempo e usa pra meio que desenvolver alguns personagens, como por exemplo o Renji, a própria Rukia e mais alguns outros. Enfim, finalmente chega a luta e agora sim chegamos no final de Bleach, no final desse arco. E por mais que eu não tenha achado o arco genial ou algo espetacular, cara, eu acho que esse final aqui conseguiu compensar o fato desse arco ser arrastado, meio enrolado. Eu não acho que o problema do arco seja o número de episódios, mas sim o ritmo do que acontece. É tipo muito lento quase tudo. Mas eu acho que o final conseguiu compensar isso, já que o final, caraca, o final explodiu minha cabeça. Mas enfim, bora logo analisar o final. E agora sim, com o Ichigo treinado, ele vai enfrentar o irmão da Rukia. E eles conseguem ter uma luta até que equilibrada por um certo tempo. Até que o irmão da Rukia demonstra ter mais vantagem e finalmente ele consegue quase que derrotar o Ichigo, se não fosse por um detalhe. Do nada, o Ichigo vira um Hollow. E esse Hollow demonstra ter absoluta vantagem perante o irmão da Rukia, onde ele acaba causando ferimentos que até o momento seriam impossíveis para o Ichigo naquele estado fazer. E esse poder não foi tirado do nada, já que desde o começo já foi mostrado que o Ichigo tinha alguma coisa dentro dele. Sempre foi mostrado que tinha uma coisa protegendo o Ichigo de certa forma, já que quando ele ia morrer, ele se tornou um Hollow e ele conseguiu voltar à consciência. Depois disso, quando ele ia ser perfurado, a máscara que quebrou, ele acabou voltando para salvar ele, e isso aconteceu mais de uma vez. Então eu já esperava algo assim no futuro, porém eu não esperava que esse futuro seja tão próximo. Daí então a gente descobre finalmente o passado da Rukia, que na verdade ela não é irmã daquele cara, ela é irmã da esposa dele, que abandonou a Rukia e foi comprar cigarro. E aí ela se casou e ficou procurando a Rukia por todo esse tempo. Ele achou e adotou ela. E essa é a história da Rukia. Eu só não entendi muito bem o que tudo isso tinha a ver com o conceito de lei que ele tinha estabelecido e defendido esse tempo todo. Mas enfim, né? Depois disso, quando todo mundo já tava quebrado, já querendo voltar pra casa porque eles já tinham completado a missão deles de recuperar a Rukia e tudo mais, do absoluto nada, o Aizen volta, a gente descobre que ele manipulou tudo o que aconteceu até ali, ele já sabia que o Ichigo ia chegar, que ele iria vencer geral, que ele iria ficar forte. Tudo o que aconteceu até ali foi planejado pelo Aizen, então geral foi manipulado, inclusive eu, que tinha acreditado em tudo. Graças aos engraçadinhos que gostaram de dar spoiler nos comentários, já sabia que ele era vilão, só eu não sabia que ele era manipulador assim. E eu achei legal que ele bate em todo mundo e mete o pé, mano, com gostinho de tipo, cara, esse cara aí com certeza amassaria o Ichigo se quisesse. Se ele quisesse matar geral ali, eu acho que ele conseguia, ou pelo menos boa parte do pessoal. Mas aí ele mete o pé porque todo mundo começou a vir junto, então aí ficou difícil, né? Todo mundo junto não dá. E o arco acaba com todo mundo fazendo as pazes. A Sociedade das Almas e o Ichigo fizeram as pazes. Tipo, não tinha mais por que eles brigarem. Então no final, geral virou amigo. Essas brigas que tiveram foram só brigas. Não tem nenhum arco inimigo do Ichigo ou algo assim. No máximo rivais. No caso, o Kenpachi virou o rival do Ichigo. Mas agora, se esse arco desenvolveu os personagens? Bom, o Ichigo com certeza foi o mais desenvolvido. A Orihime eu acho que não. O Uri eu acho que foi desenvolvido sim. Foi mostrado um pouco mais sobre a origem dele. Quem matou ele, inclusive, foi o capitão. Só que se eu não me engano, ele perdeu a habilidade dele, né? Então ele nunca mais vai lutar.
destacar. A Rukia não teve um desenvolvimento em si, ela teve mais que uma origem. Então os personagens que a gente já conhecia, cara, não foram totalmente desenvolvidos, não foram muito bem explorados. Como eu disse, esse arco aqui é mais um arco de apresentação, que é pra mostrar quem são os personagens, como que funciona tudo, mostrar o Aizen, que eu acredito que seja o vilão principal, ou pelo menos um dos vilões principais, e expandir um pouco o universo, mostrar que nem tudo é só a Terra, agora também tem o mundo das almas, a Sociedade das Almas. E apesar de ter algumas reclamações, algumas ressalvas, eu gostei bastante desse arco, teve muitas cenas legais, um destaque muito maneiro pro Ichigo, o conceito de Bankai é muito interessante e eu quero ver o desfecho desses personagens, eu quero agora ver qual vai ser o desfecho do Aizen, qual o grande plano dele, a filosofia do cara, eu tô curioso pra saber isso. E o motivo desse título aqui ser o porquê tô me manipulando pra assistir o mangá de Bleach é por causa da dublagem e também por causa que o anime tá um pouco enrolado. Sobre os fillers, fiquem tranquilos, porque isso aí eu vou pular com certeza, eu sempre pulo os fillers. E então que venha o próximo arco de Bleach. Enfim, de qualquer jeito esse foi o vídeo, essa aqui é a minha opinião sobre Bleach, que eu tô achando até agora, minha visão. E eu ficando por aqui, se você gostou deixa o like e se inscreve, porque aqui sempre tem mais vídeos sobre Bleach e outros animes. Valeu e até a próxima, fui.